O Salmo 23, a Bíblia diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! É muito provável que você conheça esse salmo. Esse salmo traz promessas maravilhosas para aquele que tem o Senhor como seu pastor. E o Senhor Jesus se identifica no Novo Testamento como o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é esse bom pastor. E essa palavra do Salmo 23 tem essa aplicação sobre Jesus Cristo. Quando nós fazemos do Senhor Jesus o nosso pastor, nós podemos experimentar todas essas bênçãos descritas aqui nesse salmo. E o versículo 1 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou como diz algumas versões, o Senhor é o meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. Quando nós temos o Senhor Jesus como nosso pastor, Ele também é o nosso supridor, o nosso provedor. Ele é a nossa fonte, a fonte de tudo aquilo que nós precisamos para viver. Uma vida piedosa, uma vida tranquila, uma vida abençoada. Ele é a fonte de paz, Ele é a fonte de alegria, Ele é a fonte de perdão, Ele é a fonte de salvação, Ele é a fonte de suprimento. Por isso a Bíblia nos ensina, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 ao 34, o próprio Jesus nos ensinando que nós não precisaríamos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós precisaríamos apenas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Por quê? Porque o Pai sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Então, quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor, nós temos tudo o que precisamos. Então ele diz: o Senhor é nosso pastor, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que preciso. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, e coisa nenhuma me faltará. A segunda promessa está no versículo 22, que diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me a águas tranquilas, a águas de descanso. Esse bom pastor sempre nos leva a águas tranquilas, não a águas tumultuosas, a águas de refrigério, onde nós podemos descansar nele, onde nós podemos encontrar nele descanso para as nossas almas. O próprio Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 11, dizendo assim: vinde a mim, 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente vai a Jesus, essa é a promessa, a gente encontra descanso nele, nós encontramos descanso em Jesus. Então, se o seu coração está angustiado, o seu coração está atribulado, se o seu coração está sem paz, o segredo é que você deve ir a Jesus. Mas talvez você diz assim: mas eu já fui a Jesus, eu já fiz de Jesus o Senhor da minha vida, eu já fiz de Jesus o Salvador da minha vida. Bom, você pode ir a Jesus diariamente, através do seu devocional, da sua vida de comunhão com Ele. E toda vez que você vai a Jesus, encontra-se com Ele por meio da oração, por meio da meditação da palavra, você encontra esse refrigério, você encontra essa paz, porque é isso que Jesus prometeu, de lhe levar, você que é ovelha do seu pasto, lhe conduzir a águas de refrigério, a águas tranquilas, a águas de descanso. O Senhor tem paz para o seu coração. O Senhor tem descanso para a sua alma. Ele tem descanso para o seu coração. A terceira promessa que ele faz, ele diz: e refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele vai refrigerar, ele vai trazer renovo para você. A Bíblia nos fala lá em Isaías capítulo 28, capítulo 40, verso 28, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, 31, perdão, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é a promessa do Senhor em Isaías 40, 31. Que o Senhor vai renovar as suas forças. Isso fala de renovo, de refrigério. Então, se você está
cansado, se você está se sentindo esgotado fisicamente, mentalmente, emocionalmente ou até mesmo espiritualmente, há uma promessa do Senhor. Se Ele é o teu pastor e se você busca Ele, se você se recorre a Ele como seu pastor, a promessa dele é que Ele vai refrigerar a tua alma, que Ele vai trazer renovo sobre você, que Ele vai renovar as suas forças. Sabe? Às vezes, diante de batalhas, diante de adversidades que nós enfrentamos, tem momentos que a batalha é tão terrível, é tão desafiadora, é tão difícil que as nossas forças elas são esvaídas, elas se esvaem, as nossas forças elas são minadas e nós precisamos recarregar as nossas forças, recarregar as nossas energias espirituais no Senhor. Por isso a promessa dele para nós é: eu vou refrigerar a sua alma, eu vou trazer renovo sobre você. Que Deus traga renovo sobre você nesta hora. Que você experimente renovo, que as suas forças mentais, emocionais, espirituais, psicológicas sejam plenamente renovadas pelo Senhor Jesus. A terceira promessa ele diz assim no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é poderoso porque é a palavra do Senhor para nós com relação à sua presença. Ele está dizendo, o salmista está dizendo que não temeria mal algum, ainda que enfrentasse o vale da sombra da morte. Ele não temeria, porque ele tem a certeza e a convicção que o Senhor está com ele. Você tem a convicção da presença do Senhor com você? Você tem convicção que o Senhor está com você? Se você tem essa convicção no seu coração de que a presença do Senhor é contigo, de que o Senhor está com você, você não precisa temer mal algum, mesmo diante das situações mais adversas, mais terríveis, mais desesperadoras. Há uma promessa. O Senhor está dizendo: eu estarei com você, e a minha vara e o meu cajado estarão protegendo você, estarão consolando você. Isso é maravilhoso, porque essa vara e esse cajado tem um sentido, um simbolismo espiritual. O pastor usava essa vara ou esse cajado com dois propósitos. A ponta da vara era afiada e ele usava para afugentar os predadores que queriam atacar a ovelha. E o outro lado da vara era curvo, como o cabo de um guarda-chuva. E ele usava essa parte do cajado para trazer a ovelha de volta para próximo de si. Quando a ovelha estava longe, desgarrada, em um precipício, correndo o risco de cair no precipício, se ferir ou até mesmo morrer, o pastor usava aquela parte do cajado com a ponta curva para trazer a ovelha de volta para o aprisco, para trazer a ovelha de volta para próximo de si, para trazer a ovelha para a segurança. Por isso que o salmista está dizendo aqui: a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, me consolam. Então Deus estará afugentando no nome de Jesus todos os predadores espirituais que estão lutando para a sua vida. E Ele vai estar também trazendo você para perto dele. Você crê nisso? Ele estará trazendo você, através do seu cajado, para perto dele, para que você encontre nele segurança. Ele está dizendo que ainda que passasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria. Por quê? Porque a presença do Senhor está com ele. Nós precisamos ter essa convicção de que a presença do Senhor está conosco. Se a presença do Senhor está conosco, nós não precisamos temer mal algum. Ainda que nós enfrentemos os desafios mais assustadores, nós precisamos crer: Deus está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é Emanuel nas suas lutas, Ele é Emanuel nas suas tribulações. Ele é Deus conosco, Ele é Deus contigo nos momentos mais desafiadores da sua vida, e você precisa crer nisso. Então que a presença do Senhor sobre você traga consolo, segurança e proteção. Depois ele continua dizendo no versículo 5: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que palavra maravilhosa! Mesmo diante dos inimigos, o Senhor estará fazendo o teu cálice transbordar. O Senhor fará o teu cálice transbordar, transbordar de graça, transbordar de misericórdia, transbordar de favor, transbordar de bondade, transbordar de amor, transbordar de perdão, transbordar de vida, transbordar de unção nova do Espírito sobre você, mesmo diante dos seus inimigos. E ele está dizendo que vai preparar uma mesa na presença dos inimigos.
Os teus inimigos verão a bondade do Senhor sobre a sua vida. E eu me refiro principalmente aos inimigos espirituais, que são os demônios, os principados das trevas. Eles verão o agir de Deus na sua vida e eles verão o cálice do Senhor transbordar na sua vida de graça, de favor, de bondade, de unção nova sobre você. Isso é promessa do Senhor, não apenas para Davi que escreveu esse salmo, inspirado pelo Espírito de Deus, mas para mim e para você. E ele conclui dizendo assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que essa promessa se cumpra em nossas vidas, que você seja perseguido pela bondade e pela misericórdia do Senhor, como diz o Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você precisa crer nisso. Mesmo quando coisas ruins acontecem, você precisa crer que a bondade e a misericórdia estará seguindo você, estará acompanhando você. Há um versículo muito precioso lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Mesmo tempos difíceis, mesmo situações que fogem do seu controle, mesmo situações que fogem do seu poder de controlar, você precisa crer que todas estas coisas estão cooperando para o seu bem. Se você ama a Deus, se você realmente foi chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas, mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas difíceis, mesmo as lutas, mesmo as provações, mesmo os tempos desafiadores que desafiam e testam a sua fé, tudo isso estará cooperando para o teu bem, para o teu progresso, para o teu sucesso, para o teu êxito em Cristo Jesus. E aí o salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma confissão de fé que nós podemos fazer todas as manhãs. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você precisa crer que aonde você estiver, aonde você for, se você estiver na presença do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor estarão lhe acompanhando, estarão lhe seguindo todos os dias da sua vida. E essa promessa se cumprirá literalmente sobre a sua vida, que você será perseguido pelas bênçãos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, as bênçãos de Deus estarão perseguindo você, lhe alcançarão. As bênçãos do Senhor lhe alcançarão. A bondade e a misericórdia do Senhor lhe alcançarão. E aí o salmista diz: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o desejo de estar na casa do Senhor. É o desejo de estar na presença do Senhor. É o desejo de ter comunhão com o Senhor. Não só aqui na terra, mas também na eternidade. Ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso fala de estar no templo físico, lugar de culto a Deus também, mas fala também de estar constantemente na presença do Senhor e ter esse desejo de permanecer nessa presença, não só aqui, mas também na eternidade. É o seu desejo de estar na presença do Senhor aqui e na eternidade? Você anseia estar na presença do Senhor aqui e na eternidade? Se esse é o seu desejo, se esse é o seu desejo mais profundo, com certeza o Senhor vai realizar esse desejo, esse sonho do seu coração de estar na presença do Senhor, de habitar na presença do Senhor agora e na eternidade. Que todas essas promessas do Salmo 23 se cumpram sobre a sua vida. Que essas bênçãos venham sobre você e possam lhe alcançar. Vamos orar novamente o Salmo 23? Então ore comigo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus te abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Shalom, shalom, graça e paz.